Quando a gente empreende, a gente passa por obstáculos, a gente descobre várias coisas, a gente se reinventa e muitas vezes a gente se perde nessa história. Como é que a gente consegue pegar todos esses aprendizados e aplicar para nossa vida? Isso é possível ou a gente simplesmente vira um empreendedor aí louco da cabeça? Esse é o Matchcast de hoje. Olá! Meu Deus do céu, é muito bom essa abertura. Por isso que eu faço questão de abrir. Gente, boa tarde. Boa tarde, Érica. E a gente de novo combinando, preto, como de sempre. black e white. E a gente nunca combina. Não. E Quando dá tu certo. chegou, eu fiz, nossa. A gente acertou de novo. Não, e essa abertura eu falei que a gente tava conversando aqui antes, né? Que eu falei, empreender foi um trauma na minha vida, né? Então eu tive que reaprender muita coisa depois de empreender. Por isso que eu acho que é uma coisa que a gente precisa entender como que, quando a gente tá falando de empreendedorismo, como é que a gente faz o nosso crescimento pessoal acompanhar isso, porque é uma loucura. E por causa disso, a gente trouxe duas pessoas especialistas. Maravilhoso. Duas pessoas traumatizadas. Até que tá bem equilibrado. Tá tudo Preto daí, certo. colorido daqui. É sim, verdade. Fazer ensolarada. Então, uma vida empreendedora, né? Entre altos e baixos. Isso aí, Exatamente. exatamente. Mas é isso, meninas. Então sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Muito Ludmilla obrigada. já tá Lud. aqui pela terceira vez já, né, com a gente. Eu? Terceira Na já? segunda temporada já é o segundo. Gente, tô sendo Né? prestigiada aqui. A ideia com a gente na segunda também é o segundo, né? Na É verdade. verdade. Olha. Estamos aí revivendo histórias aqui. E hoje a gente vai falar, então, de empreendedorismo e como que a gente traz isso, como é o empreender faz a nossa trajetória de crescimento pessoal e desenvolvimento pessoal realmente acontecer, né? E eu comecei falando do meu trauma, né, de eu falar disso, porque assim, quando eu empreendi, não pensava que eu ia fazer isso, eu simplesmente fui andando, foi um convite aqui, um negócio aqui, falei, vai indo, vai Vamos aqui, lá. entra aqui. É teu. Não, vira diretor. Eu vou sair um pouquinho. Fica CEO um pouquinho. Vai pegando. E aí, quando eu vi, eu tava no comando de uma empresa e tal. E aí, acho que eu não estava realmente preparado para tudo isso. E eu fui me redescobrindo. E eu, por muito tempo, e acho que até a trajetória do Matchcast me ajudou muito a retomar isso, porque foram vários traumas que eu fui guardando ali, de coisas que eu falei, nunca mais faço isso, nunca mais faço aquilo. De tão que foi a loucura de empreender, né? Porque quando a gente fala que a gente tá trabalhando para pagar nossos boletos, quando a gente tá empreendendo, a gente tá trabalhando para pagar os nossos boletos e o das pessoas que estão trabalhando com a gente. Então isso é uma pressão muito louca, né? Então eu queria começar com vocês, falando e tirando uma pergunta. O quanto impacta empreender no seu desenvolvimento, no seu crescimento como pessoa? O que você encaixa nisso? Pergunta profunda, hein, gente? Caramba, Por isso que eu né? trouxe duas pessoas Caraca. especialistas nisso. Pergunta profunda. Poderosa. Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou comer. Muito obrigado, Babo. Ludmilla hoje está super feliz porque hoje temos brusqueta do Babo. Gente, E quando não tem, quando ela tá na empreendedora. Brusqueta empreendedora, pelo amor de Deus, gente. Que o Babo é um exemplo de empreendedorismo também na nossa cidade, né? Vamos lembrar Sim, disso. e super tradicional e há muito tempo empreendendo, né? Exatamente. E eu quero só acrescentar na minha pergunta que assim, que quando a gente empreende, Posso às vezes... comer? Hã? Pode comer, pegar? pode comer. Obrigada. Que quando a gente empreende, a gente parece que às vezes só vira um empreendedor e não tem a parte pessoal, né? Então, e é isso que eu queria entender de vocês, essa trajetória louca de empreender. Começa, Ó, Dani. eu penso assim, que tudo é um processo, né? Empreender tá dentro disso também. Porque, como pessoa, quando você resolve empreender, você está colocando ali muita expectativa em cima de você mesmo. Uhum. Então, é um processo de autodesenvolvimento mesmo, porque para você empreender, quando você planeja isso, você já tem lá que desenvolver tipo uma autodisciplina, você tem que ter regras de prioridade, você tem que fazer agenda, você tem todo um processo
né, para estar empreendendo com sucesso. E geralmente, quando a gente é um empreendedor, essas coisas acontecem sem nenhum planejamento. Exatamente o que Ô, aconteceu Zé, com quando tu fala que as coisas acontecem sem nenhum planejamento, eu tenho até uma pergunta para encaixar aí nessa tua fala. Geralmente as pessoas que empreendem já têm um pouquinho de raiz, né? No teu caso, tu teve raiz? Sim, eu acho que tem que ter um pouquinho desse... Eu digo que é uma coragem de enfrentar o mercado mesmo, sabe? Uhum. E não ficar acomodado nessa coisa do CLT, né? Sim. Quando você quer realmente fazer diferença naquilo que você faz. Então, eu acho que isso é muito pessoal mesmo. Uhum. É Porque propósito. Eu acho também que tá muito atrelado a propósito, né? Empreender. Essas coisas de propósito, eu digo assim, às vezes, quando você fica buscando esse propósito, você se perde. Uhum. Porque você tem que viver de propósito e não por propósito. Uhum. E se você fica procurando, é porque você está vivendo por propósito. Então, eu acho que quando as coisas acontecem naturalmente, você tem isso de alma, sabe? É Sim. uma coisa que vem. E acho que o que você falou, né, é uma coisa, você tem que querer, né? O empreendedorismo não pode ser... Na verdade, você tem que ter uma vontade, você não pode ter o querer, né? Você tem que ter a vontade. Que é o querer empreender, que é o empreendedorismo do Instagram, né? O empreendedorismo. Todo mundo quer quer ter a vida de empreendedor. A vida de empreendedor é incrível, é super Mas posada. por uma ficção que também Foi as criada. redes sociais criaram. Exatamente. Como é que quem vê o... O close não vê o corre. Não vê o corre. É isso aí, exatamente. Não, e assim, a Débora falou um negócio muito legal, que assim, as pessoas às vezes ficam se matando, buscando, eu vou achar meu propósito, porque vai ter a ver com a minha transformação pessoal. Só que às vezes você tá ali trabalhando e fazendo mil coisas, e o propósito te acha também, né? Tem muito caso assim, cara, eu tava ali trabalhando, meio que conheci fulano, ciclano, e o propósito encontrou a pessoa. Esses caminhos se cruzaram, né? Você nunca pode não estar aberto a essa possibilidade, né? Esse é o negócio, né? Você tem que estar aberto. É, isso mesmo. O teu olhar tem que estar para infinitas possibilidades, né? É isso aí. E assim, eu sou muito contra, né? Eu acho que eu vou talvez fugir um pouquinho para voltar, né? A mistura de religião e negócios. Eu sou muito contra isso, do ponto, não espiritualidade, religião. Religião é muito individual. Cada um tem a sua. Mas eu sempre falo que empreendedorismo é um ato de fé. Se você não tiver fé, você não empreende. Porque você sempre tem que estar acreditando olhando, que aquilo vai ter um futuro distante, que aquilo vai engajar, né? Que aquilo nesse momento tá difícil, mas que lá na frente... Nossa, é muito forte esses negócios da fé. Como atitude, porque assim, fé né? não tem nada a ver com religião, né? A fé é realmente isso, é uma atitude. É isso aí. E outra, a gente pode até trazer isso como espiritualidade, né? Quando você fala em fé em si mesmo, né? É isso aí. Que nas pessoas, exatamente. Né? E nas pessoas. Que é a fé no ser humano, né? Exatamente. Pra você ter time, você tem que ter fé no ser humano pra cacete, né? Assim, é real, né? E então, trazendo um pouco isso, pra mim, assim, eu acho que, pra mim, uma das coisas que eu cresci numa família católica, vivi minha infância... numa cidade onde as religiões de matriz africana são muito fortes, que foi Salvador, né? Ou seja, sempre teve essa visão, talvez bem ecumênica na minha vida, mas eu acho que o empreendedorismo foi o instrumento, o mecanismo, a dinâmica que mais me ensinou a ter fé. Assim, não foi a religião. Foi assim, acreditar nas pessoas, acreditar que vai dar certo. O cliente vai pagar pra eu pagar as contas desse mês. Total. É essa fé que a gente tem que ter. Vamos acreditar na ciranda financeira. Exatamente. E isso, no fim das contas, pra mim, foi um grande instrumento de crescimento e transformação pessoal, assim, de verdade. Eu acho que me ensinou a ter ainda mais fé. E eu vi coisas acontecerem que tipo, você vai, não é possível, cara. Não é possível que isso esteja acontecendo. Não é possível que tenha acontecido na hora tão certa, assim. Tipo, acho que isso pra mim foi muito, muito poderoso, assim, no meu desenvolvimento pessoal, no meu
crescimento pessoal, sem contar várias outras coisas, né? É que quando a gente empreende, né, às vezes a gente tem aquele momento assim que, cara, acho que eu fiz alguma cagada, eu acho que isso não vai dar certo, né? Você tem aquela hora que você parece que você não acredita, né? Obra do Juice Hub. E aí você vai lá embaixo e pega a força e fala, não, eu vou. Eu tenho que continuar isso daqui, certo, exatamente. Teve um dia aqui na obra do Juice Hub, foi em maio de 2021. Foi, sei lá, 4 meses antes da gente inaugurar. Que eu sentei ali na piscina, no degrauzinho ali da piscina, não tinha revestimento ali, nada. Eu sentei ali no meio da obra, eu assim, com aquela sensação de raiva, de choro, e falo assim, caralho, eu vou chegar em casa e vou pedir desculpas pro Maurício. Eu vou chegar em casa e vou falar, cara, eu sei que eu quis muito, me desculpa, eu acho que eu fiz cagada, eu acho que não deveria ter feito, eu acho que não deveria ter... Juro por Deus, foi em maio, eu escrevi um textão no Instagram depois, assim, eu fiz questão de tirar uma foto desse momento, foi um momento de desespero, foi em maio de 2021. A gente já tava em obra há quase 6 meses, e não tinha, assim, perspectiva de melhorar, porque foi aquela coisa, pandemia, para e vai, e tudo aumenta, e revisa a planilha, e ferrou, assim. Então, foi um momento, assim, muito, exatamente o que você acabou de citar, assim. E tem muitos altos e baixos, né? Às vezes muito mais baixos do que altos, só que os altos, eles compensam muito, né? Eu acho que... não, sim, mas eu acho. Tá esperando, Lange? Eu ainda tô, gente. Disse Hub completaram há 3 anos e eu ainda tô esperando esse momento aí, hein? Tá chegando, tá chegando. Não vamos ser injustos. Ó, a gente tem que falar 2024, cara. Foi, assim, foi um ano mega foda. Os primeiros mantenedores, a gente ter saído na Forbes, teve muita coisa legal. A gente fez 2 né? eventos Muita coisa incríveis, exatamente. Não, então, assim, mas botamos muitas coisas na trilha, nos trilhos, né? Assim. Mas eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente... Me deu até ansiedade, vou até comer, gente. Ninguém tá comendo, tá, gente? Só a empreendedora aqui, que não teve seu momento de glória, tá tentando ter através da brusqueta aqui, ó. Mas e aí, André, o que você... A Lud falou que o que ela mais aprendeu com empreendedorismo, então, foi ter fé. E você, o que você mais aprendeu com empreendedorismo? Que ia ser uma pergunta, ela já respondeu automaticamente. Então, eu tenho um pouquinho mais de história, né? A fé já passou ali. Não, é porque eu já empreendi várias vezes em várias coisas diferentes, né? Porque eu já tive loja, eu já fui do comércio, eu tive agência de publicidade, eu tive espaço holístico. Então, eu já fiz muitas coisas. Mas em todas elas, eu tive a opção de falar, não quero mais. Então, eu aprendi que eu posso não querer mais. Nossa. Tem que ter ousadia, né? E para você fazer isso, você tem que ter a mesma ousadia de falar, não, eu vou fazer. É você falar, não quero mais. Nossa, que tenso isso, porque foi... eu, no processo de burnout que eu tive empreendendo, eu demorei... Foi muita terapia pra eu tomar essa decisão, porque pra mim era muito difícil, né? Eu tinha uma equipe de 20 pessoas e pra eu decidir que eu falei que não quero mais fazer isso, pra mim foi uma luta, mas uma luta gigante, o que cada vez só piorou mais o meu burnout, porque eu entrava num conflito louco de tipo, por que agora eu tô decidindo que eu não quero, sendo que eu lutei por tanto tempo pra sempre querer essa posição, eu consegui. Tá acontecendo as coisas, tudo bem que tá acontecendo, com um monte de BO, com um monte de coisa pra fazer, com uma loucura acontecendo, com pandemia acontecendo. Eu falei, não, por que você tá querendo desistir de um negócio que você... Mas tem uma coisa de ego também, né, Bona? Que pra gente é muito difícil, assim. Eu já... Investi todo o meu tempo. Investi muito nisso. Como é que eu vou dar um passo pra trás, né? Assim, e às vezes você tem que parar. Eu gostei muito, a gente fez aqui uma reunião e a Érica me lembrou de um momento uma conversa que a gente teve que eu nem lembrava, que foi quando a gente decidiu encerrar o projeto das camisetas do Juice.
que chegou uma, não, cara, não. E assim, eu lembro que foi uma decisão difícil, e eu tava lá em Washington também vivendo um puta momento, e o empreendedorismo tem isso, né? Esse momento de contraste, assim, também foi, além talvez da fé, uma das grandes coisas que contribuíram e contribuíram pro meu crescimento pessoal, é entender assim, sempre você vai estar vivendo um momento de contraste. Uma coisa vai tá indo muito bem, mas você vai estar tomando uma decisão difícil, ou uma coisa vai estar indo mal, mas você vai ter uma grande alegria no outro aspecto da sua vida. Quando você está empreendendo, você sempre vai estar vivendo contraste. Não é quem não empreende não viva contraste, né? Todos nós, a vida é contraste. Mas é muito, pra mim foi muito louco, assim, né? Porque eu tava lá, eu nunca esqueço, e eu depois comentei isso várias vezes com o Maurício. Eu tava lá, sentada, no lugar que a gente fazia um curso, eu participei de um programa por 2 semanas, e aí o programa acabava às 5, e as gringas saíam do prédio e me viam lá trabalhando, porque aí o que eu fazia? Eu ficava trabalhando das 5 às 10 da noite, que era a hora que eles trancavam o negócio, então era uma mesa linda, um espaço lindo. Só que era um escritório que ficava numa das principais avenidas de Washington, e na frente tinha o Banco Interamericano de Desenvolvimento, do lado do Banco Mundial. Então, assim, eram 2 lugares que eram um símbolo de muito dinheiro, do capitalismo. E eu, assim, gente, não tô acreditando que eu tô olhando pra essa planilha de Excel desse jeito, com tanto dinheiro aqui a 10 metros de mim. Então eu ficava vivendo esse contraste. Eu falei, meu, universo, qual é o recado que você tá me dando aqui? Deixa eu ver se eu entender. Deixa eu tentar decodificar. Então era um contraste absurdo. Eu em outro país, vivendo uma mega experiência, tendo que tomar uma decisão difícil, e geograficamente localizada do lado de 2 bancos. Não era o Banco Mundial, era o Fundo Monetário Internacional. Era o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, um do lado do outro. Então eu ficava pensando nisso, assim, brisando, sabe? Falando, gente, vai ser sempre contraste, né? Vai ser sempre isso. Nossa, e você falando isso agora, dessa questão de contraste, veio uma lembrança minha, na época de empreender, que eu tava fazendo uma reunião onde tava todo mundo comemorando, porque a gente teve um elogio de um cliente, um resultado muito positivo do produto que a gente tava fazendo para um cliente, e o Customer Success, né, tava ali contando o caso, e todo mundo elogiando, falando que legal, todo mundo se parabenizando. E eu super feliz por eles, mas ao mesmo tempo eu tinha acabado de receber um e-mail do financeiro falando assim, ó, seguinte, nessa época eu tinha uma meia laje, né? E aí o financeiro falando, ó, se a gente ficar nessa meia laje até, acho que é mais 6 meses, que a gente vai ter que renovar o contrato e tudo mais, a gente não vai conseguir pagar as contas até o final desses 6 meses. Então a gente vai ter que avisar pra todo mundo que a gente vai ter que mudar de lugar, e a gente vai pra uma sala minúscula e todo mundo vai fazer home office e a gente vai mudar algumas coisinhas. E aí, todo mundo super comemorando, e que legal, gente, na minha cabeça, tipo, nossa, eu preciso avisar pra todo mundo. Não, todo mundo Como é que eu vou fazer essa reunião, cara? Todo mundo no momento de moral super elevada, e você vai dar uma notícia que vai baixar a moral de todo mundo, e você vai dar a notícia, exatamente. Né? Assim. Então, isso foi... Essa questão de conflito, realmente, eu acho que pro empreendedor é uma coisa que eu acho que eu comecei a aprender a entender ali a questão de, tipo assim, você vai ter que lidar com a questão do conflito a todo momento, e você vai ter que aturar e fazer cara de feliz. Mas aí, quando você pensa nisso, você se coloca no lugar de crescimento pessoal, isso te põe no lugar de adulto. Sim. Total. Você tem que assumir a responsabilidade e acabou. Exatamente. Falando um pouquinho dessa ideia de contraste, né? Eu não tenho como fazer essa pergunta para Ludi, porque Ludi não passou pelo CLT, né? Mas eu acredito que ideia você passou, CLT. Né? Qual foi o momento, assim, que tu chegou e falou, não, agora é a hora de deixar isso e partir para essa? Porque aqui no Disso a gente tem muito isso, né? Muita gente, abre mão do CLT e vai empreender. Olha, naquela época era tão ousada que eu não tive nem esse pensamento. Eu só fui, sabe? Eu não tive esse lance de transição, porque, primeiro, eu fui muito rebelde, né? Porque a minha família já tinha uma empresa e eu não queria trabalhar com a minha família. Você tinha mais ou menos quantos anos aí? Cara, era muito nova. Acho que eu tinha uns 19, 20 anos. E aí eu fui trabalhar de CLT em São Paulo, depois de trabalhar aqui em Santos. E aí teve um momento que eu estava já meio que enroscada com essas coisas de holismo e tal, e eu vi a oportunidade de abrir uma loja. Eu falei, não, cara, tem, né?
Tem um mercado aí acontecendo, eu posso colocar meu consultório em cima, ter uma sala para isso, uma sala para aquilo. E aí começa a sonhar, imaginar, né? visualizar. E aí eu abri uma loja que chamava A1 Shopping Esotérico. Então eu tinha lá todos os produtos, na época além da Lenda fazia um baita de um sucesso. Verdade. Então eu tinha muita coisa, né, nessa área. Onde e eu tinha um monte loja? de no Canal 1. No Canal 1. E eu tinha um monte de profissional trabalhando comigo. E isso só aconteceu, sabe? Eu não fiquei naquela, vou largar um salário fixo e tal. Eu falei, não, eu vou. Mas você já se planejava antes, assim? Não me planejava, mas eu sempre fui uma pessoa, como diz o meu irmão, que eu dou tchau de mão fechada. Então, eu sempre fui uma pessoa precavida. Então, eu tinha uma graninha ali para empreender. E aí, o que aconteceu é que eu chamei mais algumas pessoas. Sim. E aí, a gente foi, né? E ficamos com o shopping durante um bom período, né? Só que aí, um sai, outro sai, outro sai. E era uma coisa, acho que um pouquinho grande para eu ficar sozinha. E aí, eu falei, não. Aí, eu prefiro virar itinerante. Fiz um monte de feiras. Porque eu pegava minha mercadoria, pegava minhas coisas, colocava no carro, ia para o sul, ia para o interior de São Paulo, ia para tudo quanto era lugar que me chamavam. Então, foi assim uma experiência muito legal essa. E aí, aproveitando a pergunta da Érica, essa comparação, que aí eu vou falar para você também, Déia, porque a Lud também não passou por isso, mas é uma coisa que eu também me enxerguei bastante. Você vê o outro lado da moeda quando você empreende, né? Assim, porque você tá no CLT, você tem todo um pensamento, né? E assim, eu acho total incrível esse pensamento, porque você tá ali, você não vive ao lado do empreendedor, né? E aí, quando você empreende, você entende muita coisa que, na verdade, que as empresas para onde você passou, você começa a enxergar muita coisa que talvez você falava, você brigava, e você até entende hoje que tá errado, mas ao mesmo tempo você fala. E nesse ponto eu acho que eu tenho assim uma certa vantagem, porque quando eu trabalhei em CLT não existia recursos humanos, né? Era DP. Sim. Então era assim, quando falavam vai até o DP, você tava com a carteira branca na mão, né? Azedou o pé do frango, como diz, né? Então, essa transformação toda, hoje eu posso ver muito claramente como diretora de RH. Porque aí você sabe os dois lados do balcão. Sim. E o que eu acho assim, né? A gente, às vezes, eu apesar de não ter sido CLT, eu fui estagiária, né? Mas de um cara super empreendedor que virou meu primeiro sócio, que foi o Flávio Raimundo, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tá ali numa posição, às vezes, naquela época como estagiária, eu era bem novinha, a gente não tem noção de... A gente tende a simplificar a coisa, né? A gente tende a olhar... Só que, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma coisa legal de contar, porque eu vi... O empreendedorismo podia ser um trauma na minha vida muito grande. Porque eu vi meu pai sonhar em ser empreendedor, montar escritório, alugar escritório, assim, quebrar, acabar com qualquer reserva financeira da nossa família, a ponto de uma época minha tia ter que levar a cesta básica pra nossa casa, entendeu? Assim, tipo, azedou o pé do frango, como disse você, é real uma época. Então, em tese... linearmente, né, se a gente não fosse seres humanos tão complexos e cheios de nuance, tinha que ser assim, não, empreendedorismo de jeito Nunca nenhum, mais, na vida. Não, isso ferrou a história da minha família e virar um papo super coitado, não, empreendedorismo, um ódio ao... Mas isso não te deu coragem? Cara, eu acho assim, o Santiago, você chegou a conhecer o Santiago Carvalho, né? Santiago Carvalho, que ele montou um lab 4D aqui em Santos. Foi um cara muito visionário da economia criativa. Incrível. Eu não lembro se a gente já falou dele. Ele faleceu na pandemia, em 2021. Ele faleceu quando a gente estava fazendo a obra aqui. Ele soube do Juice Hub, mas não chegou a conhecer o Juice Hub. E é um cara que eu sempre lembro dele porque ele amaria... toda hora você cita mesmo. Ele amaria ver isso acontecendo.
Mas o Santiago foi um cara que eu apresentei ele pro meu pai e eles eram grandes amigos. Eu conhecia ele antes, só que ele acabou virando mais amigo do meu pai do que meu. E aí eu lembro que na missa do 7º dia do meu pai, o Santiago, assim, tipo, me chamou, eu tava, lógico, arrasada, né? Mas ele me chamou de canto, assim, me deu um aperto e falou assim, você sabe que isso é legado, né? E saiu, foi. Assim, saiu. Aí eu falei, caraca, eu nunca tinha pensado nisso, né? Assim, eu nunca tinha pensado nisso. Porque meu pai era talvez o meu maior entusiasta e falava e gostava e etc. Mesmo tendo tanto... E meu pai nunca parou de sonhar, né? Então, pra mim, esse foi o grande... Mas esse que é o lance. Exato. Sabe por quê? Fudido e tava sonhando, eu entendeu? tive essa escola em casa, né? Uhum. Meu pai quebrou várias vezes antes de ter a empresa, né? Sim. E uma das perguntas que eu ouvi respondendo foi justamente essa. Pai, e agora? Você parou de sonhar e tal? Ele falou, o dia que eu parar de sonhar, eu morro. Exatamente. E eu acho que isso é um lance do empreendedor. Porque você está trabalhando numa coisa aqui, aí você vê algo que pode ser genial ali, você vai querer, de alguma forma, empreender que aquilo aconteça, que aquela você ideia se vai querer transforme. que aquilo se transforme. E o Bayar, inclusive, aqui em algumas conversas que a gente teve, tipo, ele falou, tecnicamente, eu não sabia que tinha tido outros casos, mas na própria Transbrás ele falou, a gente teve momentos de dificuldades financeiras tão severos que, assim, é tecnicamente quebrar. Não é oficialmente quebrar, mas tecnicamente é quebrar. Oficialmente, antes dele arrumar o emprego na Transbrasa, entendi. Antes dele arrumar um emprego na Transbrasa, porque lá ele começou como empregado também, ele quebrou várias vezes. E quebrar assim, vou vender meu Fusquinha, sabe como é que é? Sim. E assim, é muito curioso a gente falar isso, né? Porque assim, aqui no Brasil, a gente tem muito essa coisa do quebrou, fracassou, condena a pessoa. Condena a história da pessoa. Nos Estados Unidos, os investidores buscam justamente empreendedores que já tenham quebrado, se estrepado, porque ele fala assim, cara, se esse cara cometeu esse erro, ele não vai cometer esse erro de novo. O cara é e ele não vai cometer de novo. E ele aprende, porque sabe o perrengue que ele passou, né? Então ele com certeza não vai fazer, a não ser que seja altamente responsável, mas exatamente. Ele provavelmente não vai tomar esse erro de novo. Mas você sabe que eu acho que o pior da pessoa ser condenada externamente, ela se autocondenar por isso. Exatamente, é isso mesmo. Né? Porque a gente tem algumas pessoas que se autocondenam e falam, pô, isso eu não quero mais. Sim, vão pro Vale do Silício. E eu podia, assim, eu real podia ter feito isso, porque de fato, assim, eu tive uma vida mais confortável quando eu era... Ó, meu cabelo quebrando, que ótimo aqui, ó, meu cabelo quebrando. Fóculos de Milá. Mas eu, assim, eu tive uma vida confortável quando eu era criança e uma queda de padrão severa na adolescência, que é uma fase... que você tá ali se autoafirmando, é uma fase difícil, não é uma fase fácil, né? Então, assim, pô, você estudar numa escola, falo isso num lugar de privilégio, mas numa escola particular, e você fala assim, mano, tipo, só eu que não, né? Você não tá pertencendo num grupo, né? Você chegar lá pra tirar seu materialzinho escolar, e aí a pessoa do caixa fala assim, então, você tem que falar com seus pais. Você não vai poder retirar o material hoje. Aí você pergunta por que não? Então você precisa falar com seus pais. Aí você chega e fala com seus pais, você descobre que a mensalidade não tá paga, né? Então você não tá pertencendo ao rolê, né? Então, e isso tudo aconteceu por quê? Por causa da palavrinha empreendedorismo, né? Não foi por qualquer outra coisa, não foi por um acidente, né? Foi por causa do empreendedorismo do meu pai, que arriscou, e, tá tudo bem, entendeu? Assim, ele me deu, eu sempre falo, apesar dos desafios, né? Ele me deu um monte de ferramenta que eu precisava para eu me virar. Me deixou falando inglês, com boa educação, com curiosidade, que eu acho que talvez seja uma das coisas mais marcantes, né? E tô falando do meu pai porque ele faleceu. Minha mãe também foi essencial nesse processo e tá viva e segue sendo, né? Então é isso. Beijo na Cleide, o bolo tava incrível. Não queria falar nada, mas o bolo... Publicidade do bolo. Não, aquele bolo tava incrível, dona Cleide, da ontem. Foi ontem. Foi Tava incrível aquele bolo. Minha mãe veio aqui e deixou um bolo.
E aí eu cheguei na rua, tem um negócio de um bolo, aí tem um monte de gente na minha sala falando, nossa, vai juntar formiga aí, né? Aí eu levei o bolo pra reunião, entendeu? Foi muito bom aquele bolo. Ludi, quando tu fala do teu pai, assim, eu me recordo muito do meu também, né? Porque eu sempre falo, se meu pai um dia ele tivesse tido a oportunidade de estudar, ele ia ser o cara Sem no dúvida. empreendedorismo. Porque, tipo, meu pai, ele é analfabeto, não sabe ler, não sabe escrever o nome, mas, tipo, o cara, ele sabe aquela pessoa que desenrola pra caramba. Tipo, ele trabalhava CLT, mas aí depois quando ele trabalhava aqui em São Paulo, né, nasceu lá em Pernambuco, mas quando ele veio mais novo para São Paulo, trabalhou um tempo e voltou para lá, ele trabalhou em empresa lá, mas aí, tipo, se aposentou e, tipo, ele não quis ficar só curtindo a aposentadoria, ele fazia rolo de moto. E ele chegava pra gente assim, dizia assim, um dia eu vou dar uma casa melhor para vocês. Ele dizia real isso. E aí ele, tipo, trabalhava... tinha a aposentadoria dele, mas, tipo, fazia rolo de moto. Sim. Porque na época, né, tinha algumas motos que não precisavam ter placa. Sim. E aí eu ficava olhando essa movimentação dele e quando eu era mais nova eu empreendia também. Inclusive eu já tive CNPJ, ninguém Sim. sabe. Mas eu já empreendi Você falou também. quando a gente conversou Foi? da sua lojinha. Não, mas não foi na loja. Eu tive CNPJ porque eu dei aula em ONG. Isso aí ninguém sabia. A primeira mão aqui. Revelações. E aí, meu pai, ele conseguiu dar uma casa pra minha mãe. Hoje ele tem 2 casas e ele não sabe dirigir. Comprou um carro. Cara, E aí ele sempre fala pra mim, vem embora que o carro tá na garagem pra tu dirigir. Calma que eu tô indo atrás do meu, eu falo pra ele. Boa. E aí, quando eu fui crescendo e observando essas movimentações dele, eu tive muito isso dele, assim, de estar na faculdade, a professora chegar e dizer, o livro tal. Sabe o que eu fazia, gente? Eu pegava aquele nome daquele livro, passava nos sebos inteiro, comprando os livros mais baratos, porque eu sou bolsista, né? Venho de faculdade particular, né? Pública, eu ganhei bolsa. E aí eu vendi o livro mais caro no grupo Muito do bom. WhatsApp da faculdade. Muito Então, bom. tipo assim, eu tenho um pezinho ali no empreendedorismo. Tem mesmo? Não, mas você Tem, tem demais, mano. Érica. Você E isso tem é demais. muito, eu acredito que vem muito do meu pai, isso. Uhum. Muito. E quando tu fala dessa questão de legado, isso é muito verdade. Eu acho que, e aí eu vou vendo todas essas histórias, quando a gente fala de empreendedorismo, é não estar acomodado, é estar a todo Sim. momento querendo fazer a coisa, que é o que a Déia falou, fazer acontecer. Você quer a todo momento fazer com que Isso. as coisas aconteçam, fazer que as ideias se transformem, que as ideias cresçam, que as pessoas aprendam, que eu acho que o empreendedor tem essa inquietação. Uma inquietação. É inquietação, porque você não vai ficar parado, você não vai ver uma oportunidade passar. E Ludmilla é a principal dessa. Ela vê uma oportunidade, ela fala, deixa eu só dar um pezinho aqui pra ver o que acontece. Então, isso é uma coisa muito louca, porque eu acho que... O Bona também é assim, tá, gente? Ele Só. finge que não é, mas ele é. Mas eu acho que isso faz parte, né? Ainda mais quando você tá num negócio como esse aqui, sabe? Borbulha a cabeça. Mas eu Sim. falei, quando eu montei o Juice Hub, eu falei pro Maurício, eu falei assim, eu só quero trabalhar com empreendedor. Eu quero só empreendedor no meu time. Mas como vocês são empreendedores? Só empreendedor no meu time. É gente assim, com essa coisa, que é gente que não pede permissão, que é melhor pedir desculpa. Eu sempre falo isso, é melhor pedir desculpa do que Então, permissão, e tipo assim, entendeu? eu acho, Ludi, que até a gente que é SLT, a gente não faz uma coisa só, a gente tá sempre se movimentando, não tá sempre é fazendo o que a coisa Déia falou, diferente. Exatamente. Eu acho que é a mentalidade do empreendedor, né? Que é você Sim. ver... E acho que é igual, por exemplo, igual você falou do seu pai. Aposentou, não quero ficar parado. Eu quero fazer acontecer, eu quero fazer essa história, eu não quero... É me você ser acomodar. proativo, né? Exatamente, é você querer fazer as coisas surgirem, Eu né? vou falar baixinho agora. Eu sou aposentada. Ai, meu Deus do céu, olha essas revelações. Mas, Andréia, sabe que eu vou até te mandar esse vídeo depois. Eu tava vendo uma história outro dia que eu achei tão incrível, falando dessa coisa da aposentadoria, né? Tipo, um senhor de 75 anos de idade que se aposentou como economista. O cara está cursando medicina e vai Nossa. fazer residência. Eu vi essa história no Instagram outro dia, eu fiquei em choque. Eu falei, então assim, é óbvio, a gente persegue, né, e a gente tá numa cidade que criou essa narrativa, né, a cidade ideal para se aposentar, né, Pois é. não sei, aqui, né, Mas isso abre portas para grandes oportunidades também. Exatamente. Então, assim, se a gente for pensar,
o que é a aposentadoria hoje, né? Num mundo que, assim, a idade, ela é um negócio muito mais elástico. Muito mais elástico. Do que era há 40 anos, né? Exatamente. E as mulheres estão vivendo mais do que os homens. Sem dúvida. Né? Exatamente. E eu acho que isso também tem um viés muito importante, que é a saúde mental. Uhum. Né? Total. A pessoa que não está ativa e que não está fazendo alguma coisa de alguma forma, ela adoece muito mais fácil. E aquela coisa, né, assim, o ser humano, um dos piores sentimentos do ser humano é não pertencer, né? Querendo ou não, quando você está ali, economicamente ativo, trabalhando, você está pertencendo ao grupo, você está vivendo desafios, né? E a aposentadoria vai lá e corta isso. Ah, mas eu posso pertencer a um grupo de esporte, canoagem? Pode. Mas tem gente, que foi o caso desse vídeo que eu vi no Instagram desse cara que foi fazer medicina, ele fala assim, todo dia eu recebia pílulas de desafio e pílulas de estresse. E junto com essas pílulas de estresse vem uma adrenalina. Quando eu me aposentei, a adrenalina foi embora. E eu descobri que eu era viciado nisso. Olha que depoimento sincero, né? Eu descobri que eu era viciado nessa adrenalina. Então o que eu vou fazer? E o cara vai lá e faz medicina. Né? Então, essa... Eu não concordo com a adrenalina que ele tá pegando, mas gente, assim... que é uma adrenalina dependendo de alguém, né? Podia ter feito um esporte radical, né? Não, Podia ter feito uma coisa diferente. Mas ele queria o desafio intelectual, que isso que ele tava chamando de adrenalina. Você vai fazer medicina com 75 anos, imagina a sala de aula que você tá. Né? É uma baita atitude. Eu não tô colocando aqui como uma história de superação, nada disso. Cara, eu já conheci gente que fez medicina para não exercer. Então, é legal pra explorar mesmo. Que legal. Estudar, né? Conhecer. E isso eu acho que faz todo sentido também, né? Eu acho que eu faria veterinária se eu tivesse tempo, mas aí... Nossa, eu super faria veterinária. Eu acho também muito bom. Mexer em bichinho, eu acho que isso eu vou... eu já fiz, né? Eu já fui voluntário, então... Eu já fui voluntário de chegar... Assim, eu sempre me joguei muito nas coisas. Eu fui voluntário numa ONG... E o primeiro dia que eu tava lá de voluntário... você quer... Dá pra fazer tudo? Eu falei... Sim, ué, tô aqui pra ajudar os bichinhos. Sentido, né? Gente, perdi a parte. Esqueci que era um lugar que tinha cirurgia. Esqueci total que tinha cirurgia no bagulho. Então fica aqui com a doutora. Aí cheguei assim, tava lá ela... hoje é só uma... piométria, um negócio assim, que eu não sabia nem o que significava. A cirurgia, né? É a cirurgia de câncer de ovário de cachorro, eu não sabia. E aí, ela, então tá aqui, ó, vamos lá. E ela começou a abrir, eu falei, nossa, tenso, né? Esse negócio acontecendo aqui na minha frente. Aí do nada ela, segura isso pra mim. Aí veio um rim. E ficou assim na minha mão. E, assim, quentinho! Quente, ligado no corpo ainda. Gente, e ela começou a tirar o ovário, intestino, sei lá o que era. Nossa, gente, me deu um desespero. Gente, ó, parênteses aqui, vai ser gore agora. Tirando aquilo lá, e eu pensando, vou fazer veterinária, gente. Eu pensando nisso real. Na hora falando, vou fazer veterinária, porque é uma coisa que eu queria. Eu ia começar o curso de auxiliar pra depois fazer veterinária. Depois de ter empreendendo ao mesmo tempo fazendo tudo isso. E aí, ela começou a tirar o ovário, sei lá o que era ali. Aí, quando ela terminou de tirar tudo, fechou, ela falou, pega aqui. Aí, na hora de pegar, ela pegou, na hora que ela foi colocar no negócio, como era um negócio de doenças, não estourou. Gente, vou pôr pra tudo quanto é lado da sala de cirurgia e eu aqui, assim, parado, tipo... Primeira cirurgia que eu vi na vida de um cachorro. Depois disso... Eu almoçava com a cirurgia. Ai, não, eu sou muito frágil pra essas coisas, gente. Mas eu queria fazer veterinária pra resolver as coisas. Eu sou uma pessoa que gosta de resolver as coisas por conta própria, entendeu? Eu acho que se eu fosse pra essa área, eu ia querer... Na verdade, eu tenho muita vontade ainda de tosar cachorro, gatinho, deixar bonitinho, fofinho. Aí eu... Acho que eles mordem muito nessa hora. Os meus mordem direto nessa hora. Depende do gato e do cachorro, né? Assim, só os fofinhos não dá, né? Porque tem uns que chegam também. Mas, voltando ao assunto do empreendedor, uma coisa que eu queria trazer aqui, que é uma dúvida e uma realidade que eu acho que eu passei também, e eu tô trazendo muitas das experiências para as pessoas entenderem e a gente discutir um pouquinho isso, que é uma coisa que a gente fala muito aqui no Juice Hub, né? Que é a solidão do empreendedor, né? E é uma coisa que eu acho que muita gente, inclusive, vem para cá para
tentar de alguma forma mitigar isso, porque eu acho que quando a gente está empreendendo, chega a certos momentos que a gente realmente, e acho que nesses momentos que são os momentos das decisões difíceis, a gente sabe que quando a gente está na posição de CEO, quando a gente está na posição de diretor de RH, quando a gente está na posição, nos tomadores grandes de decisão, às vezes a gente tem que tomar decisões que é só a gente, né? E todo mundo vai falar não, ou todo mundo tá falando sim, aí você tem que falar não. E você sabe que você entende que é como é você que tá ali à frente, você tá vendo um outro cenário, e você tem que sozinho enfrentar praticamente a empresa inteira para falar sim ou não. E acho que é nesses momentos que quando a gente tá empreendendo, eu acho que mais me pega. E acho que para mim sempre foi o que mais pegou. Porque eu sou uma pessoa que adoro conversar, eu adoro discutir ideias, eu adoro pegar a opinião dos outros, mas eu acho que tem momentos no empreendedorismo que você tem que acreditar naquilo que você tá fazendo e só falar é assim, né? E isso é o momento, eu acho que mais solitário que a gente tem do empreendedorismo. E eu queria entender um pouquinho de vocês dessa questão, porque eu aprendi muito a confiar em mim mesmo e confiar na minha experiência nesse momento. Porque eu falava assim, eu tô tomando essa decisão por um motivo muito específico. E talvez, nesse momento, só eu esteja enxergando isso. Então, eu queria explicar que se vocês passaram por isso, ou se como vocês enxergam isso. Como empreendedor e como diretor de RH, você deve passar por isso também, né? Nem tanto como empreendedora, como diretora de RH, porque é um colegiado, né? Então, as decisões lá, elas são discutidas, né? Mas você tem que botar sua visão na mesa. Mas eu tenho que colocar minha visão, evidente. Agora, como um empreendedor, esse lugar é um lugar realmente muito solitário. E às vezes, eu digo assim, na fase que eu trabalhava com os meus empreendimentos e tal, tinha muito uma visão competitiva, né? Então as pessoas não compartilhavam coisas, né? Hoje você hoje você compartilha. Mas antes as pessoas não compartilhavam porque tinham aquela, se eu compartilhar a rivalidade, vão roubar minha ideia, pegar minha ideia e tal, né? Na época que eu tive agência de publicidade, então era terrível. Mas né? a cultura desse mercado mudou, mas ainda tem um pouco isso, assim, especialmente aqui no território. Né? Mas melhorou, não é que tá igual, mas é engraçado, é um mercado que é muito diferente do mercado da inovação. Muito diferente. Mas você sabe que eu, como diretora de RH, antes de eu tomar qualquer decisão dentro da minha área, eu tenho uma equipe muito competente. Então, eu junto a minha equipe para discutir o problema antes. E aí sim eu tomo uma decisão. Porque não dá para você estar fazendo essas coisas sem várias óticas, né? Sim. Na área de recursos humanos é muito, muito difícil, assim, né? Até porque, assim, é uma empresa grande, né? Você não tá com o olho e trabalha direto com todo mundo. Todo mundo em todos os lugares, né? em todas as situações, né? Você tem que consultar, né? Pra mim, assim, acho que, respondendo, Bona, fica um pouco... Assim, pra mim a liderança... Quem não entende que liderança é conflito, né? Vai ter muita dificuldade... Sim. De empreender. Assim, liderança você vai ter ali, de novo, contraste, conflito e tal. E aí uma das coisas que eu ouvi uma vez que eu gostei muito é assim, cara, assim, liderança é isso, tá? Tipo, você não é carnaval, você não vai deixar todo mundo feliz, né? Quem deixa todo mundo feliz é carnaval, você não é carnaval, então você não vai deixar todo mundo feliz. Então a liderança vai partir do princípio de você ter que ter coragem de desagradar, e beleza, entendeu? É verdade. E você tem que conviver com isso, assim, então... Não é que você vai ser escroto, né? Não é... Você pode errar e ser em algum momento, mas você não vai ver todo mundo mesmo, entendeu? E aí, voltando para o crescimento pessoal, você tem que ser líder de si mesmo. E muitas horas você vai desagradar também. Exato. É isso aí. Não, mas é isso mesmo. E assim, né? E desenvolver uma autoestima, uma autoconfiança, pra falar assim, cara, eu sei quem eu sou, ninguém vai me confundir. Eu sei quem eu sou, eu sei que é isso que eu quero e beleza. E não é eu sei que eu tenho certeza, eu vou até o fim, etc. Não, assim, cara,
essa decisão que eu tô tomando agora. Daqui a 3 meses eu posso mudar de ideia? Posso. Mas isso é o que eu preciso fazer agora. E fazer o que tem que ser feito. E não é fácil, gente. E aí, assim, isso que às vezes eu fico de bode do Instagram. As pessoas transformam tudo isso numa narrativa super simplificada, como se fosse super fácil, como se tudo fosse uma teoria maravilhosa, onde você tem lá o roadmap e vai ser executado e vai dar tudo certo. E não vai ter fator externo... Não tem nada, né, que atrapalha. Não, é tudo aquilo. hermético. É só planejar só que planejar dá que certo. dá certo. É. Não, Né? gente, assim... É mesmo, no Instagram a galera prega muito isso. Tem um filme na Netflix, eu não lembro o nome desse filme, mas fala de uma negra muito foda. Madame C.G. Walker. Essa daí, Amo esse filme, essa esse mulher é filme é um foda. exemplo de empreendedorismo. A Muito, mulher, ela muito. cria uma pomada pra um Amo creme. esse Aí tem essa filme. questão, Eu amo eles esse abordam filme. essa questão da rivalidade, que a Sim, mulher pega a receita exatamente. da pomada dela. Exatamente. E, a mulher dá um show de exemplo, assim, que ela dá a volta por cima, isso mostra aí. que ela vai fazer melhor, sabe? Então, tipo, muito isso Em mesmo. vários museus de Washington que contam a história, foi muito engraçado porque eu acho que foi a única pessoa, a Madame C.G. Walker, que eu vi em 2 museus que eu fui, assim, foi praticamente no mesmo dia. Então ela tá no Museu da História Americana, no piso de empreendedorismo, e no Museu da História Afro-Americana, falando da questão racial, assim, né? Então a mulher tem uma representatividade no empreendedorismo absurda para a história americana e da questão racial. Tipo, foi bem E o filme é interessante. bárbaro, hein, gente? Maravilhoso. Assista. A gente sabe Acho que que eu eu queria nunca ter vi. comprado a Barbie dela. Eu vi numa loja lá fora a Barbie dela, a coisa mais linda, porém custava $80. E aí É lindo eu esse filme. sou empreendedora e pensei 2 vezes se esse era o melhor investimento pra fazer naquele dia, entendeu? Na Barbie, não. Mas no óculos que ela achou. Escolhas, choices, tem que escolher, né? E aí, Dá pra quando... ter tudo, né? Pois é. E aí, quando eu trago essa questão da referência do filme, é muito do que a gente já conversou em alguns outros podcasts, é onde você vai buscar suas referências. Não busque na isso aí. internet. É. Busque Isso aí. em coisas reais, assim. Esse filme, tipo, fala muito sobre isso. E livro Você- também, né? livro Você lê também. bastante, né? Porque assim, Sim. de novo, gente, as pessoas que estão na internet fazendo conteúdo sobre empreendedorismo, assim, pode fazer, tá tudo bem, cada um tem que ter sua luta e etc. E eu entendo que essa é uma dinâmica dos tempos Sim. atuais. Eu entendo tudo isso. Mas eu já vi gente vendendo empreendedorismo na internet, falando, não, fature R$15 mil por mês e etc. E mandando currículo pra mim pra ganhar 3. Então, não bate Na a minha área narrativa. tem O que muito você tá disso, vendendo, né? né? Tipo, você tá vendendo sucesso pros outros, mas você não consegue ter, né? Acho que a sua área o pessoal A bate minha bastante área, isso, né? pô, tem muito disso. Vende milagre, né? Vem de milagre, né? Eu me tornei milionário, Aham, né? exatamente. Porque eu acredito. Não é nem frio nem morno, né? Tem que Não, escolher o que eu quer. acho que assim, quando, na época da startup, né, a gente tinha muita gente que queria... Gente, ter empresa eu acho uma coisa incrível. Todo mundo quer opinar, né? É uma coisa incrível, que todo mundo fala que, tipo... Poxa, tá faltando um produto aqui. Poxa, você podia ter feito diferente esse produto, né? Então, acho que todo mundo adora opinar, né? E aí, a gente começou uma época que a gente foi pra São Francisco e tudo mais. E aí, a gente... E lá tava muito a vibe do coach mentor. Antes, porque era em 2000 e... Nossa, acho que 2010, talvez, ou antes bem disso. antes do boom, né? Bem antes do boom aqui. E lá já tava começando isso. E aí a gente começou. E eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque lá, quando a gente foi, e a gente teve a gente se candidatava pro mentor escolher a gente. Isso era uma coisa muito louca, porque você tinha que, tipo assim, fazer muita coisa. Você tinha que fazer entrevista com a pessoa que ia ser seu mentor ou seu coach, porque ele ia escolher as pessoas e as empresas certas, porque... Como ele tem a experiência, e acho que essa sempre é a diferença. Com quem que você está conversando? Você está sendo mentorado ou coach por alguém que já teve a experiência, passou e está te dando, ou alguém que fala o que você tem que fazer. Né? Então lá foi muito legal, tanto que foi o Mint, o nome do cara era Mint, era um indiano. E ele, nossa, tipo assim, toda vez que ele falava... Ah, meu Deus do céu. E fora que ele tá vendo o perfil, né, de quem ele tá mentorando. Exatamente. Isso é bem interessante, essa engenharia reversa. Eu fiz uma formação de coach
chamado coaching humanístico. E uma das coisas importantes nesse sentido de você coachear um empreendedor, você também, com a análise de perfil que você faz da pessoa, você também orientar, olha, você não tem o perfil para isso. Falar coisas que às vezes não são tão fáceis, E né? falar coisas que às vezes não são fáceis mesmo, porque tem gente que não tem perfil de empreendedor, né? Que são pessoas que não são proativas, que elas esperam ser mandadas, que elas esperam ter um projeto na mão para cumprir. Sim. Então, tem pessoas que não são para isso mesmo. E tá tudo bem, o mundo precisa dessas pessoas, gente. As pessoas, assim, gente, tem aquela coisa, né, que assim, o sonho antigamente o sonho do brasileiro ou da brasileira era ter o carro e a casa própria, né? Hoje, muitos dos sonhos estão ligados a ser dono do próprio negócio. Exatamente. Como se todo mundo devesse. Não, nem todo mundo deve, nem todo mundo precisa. E nem todo mundo quer, no fim das contas. Não, porque senão vira uma loucura, né? Exatamente. Imagina, como que a economia vai rodar dessa forma? Não, gente, só empreendedor, só todo mundo lidera, né? Ninguém quer ser liderado, né? E acho que hoje tem que ficar até mais claro. E assim, pelo menos na área de TI, né, a gente tem muito isso, que eu acho que falta isso às vezes um pouco para as outras áreas. É a clareza de que, assim, ou você vai ser o empreendedor, ou você vai ser o especialista, né? Então, assim, o especialista, ele é a pessoa que tá fazendo parte da equipe, mas ele é uma pessoa que, assim, esse especialista, e quando a gente tá falando de TI, são caras que, tipo assim, ganham mais, muitas vezes, do que o empreendedor. Sem dúvida. E assim... E eles fazem parte da equipe, mas é porque eles são pessoas incríveis e chaves no que elas fazem, que ninguém faz. Então, assim, acho que a gente tem que começar a criar realmente essas referências aqui no Brasil, que eu não vejo. Eu vejo muita referência de TI hoje, de especialista. Mas eu não vejo em todas as áreas essa questão dos especialistas em várias coisas. Tá muito na academia, né? Tá muito no contexto acadêmico. Exatamente. Né? Só que assim, vamos lá. Eu acho que você ter atitudes empreendedoras é bom para todo mundo. Todo mundo deveria, pelo menos, entender o contexto, mas isso não significa que você deve ter o seu negócio, seu CNPJ e a puta que pariu, entendeu? É isso. Que hoje, assim, hoje você ter minimamente uma relação, né, com a criatividade, etc., talvez seja uma questão de sobrevivência, porque a gente está num mercado muito precarizado, a gente está num contexto muito desafiador economicamente. A gente está, se a gente for pensar, 70% da economia dos Estados Unidos até 2027, 70%. Vai ser baseado em contratos curtos, que é o que eles chamam de gig economy, ou seja, a economia americana está pressionando todo mundo para virar empreendedor. E tem 1000 discussões aí, isso é uma coisa boa, ruim? Não. A gente, em tese, deveria ter direito ao trabalho. Mas hoje uma boa parte da economia brasileira já está aí também. Já tá exatamente. Aí. E a gente sempre espelha esses indicadores dos Estados americanos, né? Então, a gente, em tese, tem direito ao trabalho. Só que o mundo está caminhando para outro jeito, né? Então, como é que a gente vai construir o nosso direito ao trabalho? Algumas pessoas só vão ter a alternativa de empreender. Se você perguntar assim, você sempre foi empreendedora? Eu tinha ali os traços de criancinha de fazer, trocar trabalho de escola por chaveiro e parar na diretoria por isso, entendeu? Eu tive esses meus... Banquinha de limonada. Não, eu vendia marcador de livro na escola. Só que, assim, era o meu sonho na época de prestar vestibular, você empreendedora? Não. Em Santos eu tive que empreender porque eu sabia que não ia ter tempo pra mim, entendeu? Sabia. Aqui em Santos eu já tinha uma consciência. Se eu quisesse trabalhar na área de tecnologia de comunicação, não tinha uma grande empresa contratando para isso. Eu ia ter que criar o meu próprio emprego. É isso. Que, no fim das contas, a gente tem o empresário e a gente tem o empreendedor, né? Muitas vezes começa com o empreendedorismo onde a pessoa está querendo seu próprio emprego. E paz. E se ela não quiser ter time, não quiser ter equipe, tá tudo bem também, gente. Isso não tira o mérito, né? Só buscar fontes certas, como a Erika disse, né? Não olhar ali os empreendedores de palco do Instagram, né?
que fica ali contando um monte de historinha, não sei quantos milhões de reais vendido, Sim. aí você vai ver... Procure né? referências. Inclusive, tem um livro de Valci Carrasco que eu já li, que é Em Busca de Mim. Esse livro é maravilhoso. Como é o nome? Em Busca de Mim. O nome Busca do de livro. Mim. Esse livro é incrível. Ele conta desde quando ele era pequenininho e, tipo, como ele se descobriu escritor. Esse livro é incrível. Que legal, muito bom. Eu gosto muito de ler e assistir filmes. Inclusive, Lud sempre tá me indicando filme que eu amo. Você já viu? Você já viu? Eu vou assistir esse final de semana. Final de semana. Porque eu acho que são referências mais reais, sabe? Eu acho Sim. que é como a gente tá conversando aqui. A internet hoje em dia, se você fosse basear pela internet, são coisas muito rasas. Sim. Muito demais. E aí você acaba meio que vê tanta coisa que você se perde e não faz nada. E o mercado das startups também é isso, né, Bono? Hoje eu vi um post muito bom. Posso ler esse Pode. post aqui que ele fala de... Eu acho que daqui a pouco a gente tem que encerrar. Peraí, olha lá a Augusta já falando. Não, gente, esse post é muito bom. Foi um react aqui quase, né, eu fazendo. Quem fez foi o Roberto Valverde, no LinkedIn. Olha a história. Como criar um pitch para enganar o mercado? Invente uma dor que você supostamente vivenciou, traga todo o mérito do negócio exclusivamente ao seu CPF, diga que foi uma vida muito difícil, com muitos anos sem saber se ia dar certo, aponte faturamento bruto expressivo, mesmo que o negócio seja ruim ou queime caixa, demonstre crescimento exponencial, deixe o mercado entender que você ficou rico, coloque matéria paga nos principais veículos de comunicação, tire foto com cara de poderoso de quem já chegou lá. Agora que você plantou o cenário, pode rodar a bolsinha para o seu mega valuation. O mercado adora ser enganado. Depois fique à vontade para vender cursos de educação. Hashtag mentoria, hashtag masterclass, smart money, o céu é infinito. Ah, e não esquece do give back. Seja um investidor anjo, mesmo que o cheque seja em rúpias baianas. Axé. É muito bom, cara, porque exatamente ele descreveu uma dinâmica do que está acontecendo no mercado hoje. É isso. E assim, mas eu acho que isso é uma coisa muito foda, porque isso foi o que aconteceu com o mercado americano, Aham. né? E eu fui pra lá, pra São Francisco, no final desse caos, que foi quando eles falaram, não, a partir de agora, a gente só vai aportar em empresas que já estão com faturamento, né, já estão com lucro, não faturamento. E aí todo mundo começou a olhar essas coisas, e eu fui bem nesse ponto, que aí a gente teve que sambar muito ali. E ainda quando o Brasil caiu nos pontos de investimento internacional, né? Na The Economist, no Isso. Cristo. Quando ele caiu, quando ele não era mais aconselhável. Sim. Eu tava no meio de um pitch. Ah, que Quando isso legal. aconteceu. Que E gostoso. literalmente no meio do pitch. Que o apresentador, uma das pessoas da bancada, teve a capacidade de me falar ao vivo. Assim, então, olha, só pra avisar você que agora a gente não é mais aconselhável a aportar em empresas brasileiras por causa disso. Eu, deixa eu continuar o que eu tô falando aqui, obrigado, eu tenho mais 2 minutos. Sorry. Então, mas eu acho que isso é uma coisa que agora no mercado brasileiro as pessoas estão começando a entender. Sim. Que não adianta só falar, né? Tem que fazer, tem Mas que acho que as mostrar. pessoas não entenderam. Acho que eu tô com a Andrea. Não, eu acho que Eu tô com a estão, Andrea. gente. Porque Eu tô com a tem muita Andrea. gente perdendo dinheiro, eu acho que estão. Não, mas assim, vamos lá. Tem uma Você acha que coisa, não? tem uma coisa desses investidores que já são mais descolados e tem essa massa de público que tá no Instagram, ainda comprando curso de vender curso, ainda comprando Sim. narrativa, ainda comprando um discurso puramente motivacional, sem uma entrega prática. Isso ainda... o nosso mercado ainda está muito aquecido. Aquela frase... Não torne pessoas estúpidas famosas, né? Assim, isso, a gente ainda tá no meio desse rolê. A gente tá nesse frenesi, assim. Ai, gente, eu acho que... Eu também acho, porque é uma comunicação de manipulação mesmo, cara. Isso aí. Então, eu acho que isso não é tão fácil das pessoas Não. se livrarem, Sim. sabe? Você vê que pessoas ficam, às vezes, até viciadas nessas compras, né? De investir, né? Investir, sabe? Compra o curso que não faz, compra pra se aliviar, né? Pra se aliviar, porque é o desespero, né? De fazer parte. Exatamente. Bom, Vamos chegando ao fim, né? Vamos. E antes de encerrar, vamos pedir para as meninas falarem um pouquinho para as pessoas que estão em casa assistindo a gente, que tá ali, né, nesse comecinho do empreendedorismo, e depois de tanta
né? Paulada que de tomou. tanta paulada que tomou. Dar um conselho mesmo para essas pessoas não desanimarem, sabe? De insistir, acreditar que, claro, não vai ser fácil, não romantize. Mas de não acreditar pode mesmo romantizar. no empreendedorismo, no seu negócio. E aonde encontrei vocês? Tipo, os arrobas, falem os Boa, arrobas. boa. Eu acho que isso de não romantizar, eu acho que é uma hiperdica, né? Porque... E não é ser pessimista, né? Mas as coisas não são fáceis mesmo, né? E, assim, a vida também não tem receita. Sim. Né? E você tem que ter fé em quem você é, você tem que acreditar nas coisas, nas suas habilidades, né? Porque o empreendedor, ele tem que acreditar muito nas habilidades que ele tem, né? E tocar à frente mesmo, sabe? Não desistir, né? O empreendedor, eu acho que uma das características muito importantes é ser resiliente, né? Aquela coisa de caiu de joelho, dar uma batidinha assim, continua a andar, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso faz com que a pessoa vá valorizando cada passo, né? E cada passo é uma vitória. E onde as pessoas te encontram, Andréa? Não, no Espaço Umbu, @espaço.umbu. Perfeito. E no Instagram e também da Conselheiro Nébias, no Elba. No Elba, lá, hein, que gente? tem algumas pessoas que prometeram, assim, visitas, A né? meta do final Pra ver esse lance, como é parecido, os ambientes são parecidos. Eu falei pra aprender que meu nome, nesse Serasa, meu nome tá aí, né? Eu tô muito devedora. É meta até o final do ano, hein? Tá bom, Não, vou não esperar. tire férias antes de eu ir lá, tá? Falta 3 semanas nesse final de ano. Faltam 3 semanas, só mais de 50 dias pro ano acabar. 50? Aham. Faltam 50 dias pro ano acabar. Nós estamos em novembro. Não, mas não são 50, são 40, tá? Tá bom. Não estão 50 não, Esse 40. podcast Tô vai sair. contando. Se você veio no futuro... Vamos deixar 10 de crédito. Ó, se você veio do futuro, já tá tocando Jingle Bells por aqui, tá, gente? Pelo menos na cabeça do Bona, tá? Tá tocando Jingle Bell no shopping, nem No vem. shopping, na No shopping cabeça já do tá. Bona até lá, minha gente. Ó, gente, o que eu falaria, tá? Eu acho que eu reforço, acho que a André respondeu muito bem. Eu adicionaria uma coisa que é buscar uma comunidade. Eu não tô advogando aqui a favor do Juicy Hub, mas eu acho que quem tá empreendendo, quem tá numa transição, precisa achar a sua turma, tá? Sim. Então, pode ser vir pro Juicy Hub, se você está no começo do seu negócio, porque aí você já formaliza ele, bota o endereço fiscal aqui, tem um espaço para receber seus clientes, para se conectar, para fazer negócio. Mas também pode ser um grupo de WhatsApp, pode ser uma comunidade que está ali no Instagram, pode ser um outro grupo, tá? Mas assim, acha a sua turma. Porque, primeiro, o processo de empreendedorismo, você não... eu montei meu CNPJ, já estou me conhecendo, já estou entendendo quem eu sou como empreendedor. É um processo, né? E quando você observa outras pessoas fazendo a mesma coisa, esse processo vai ser mais rápido e essa maturação talvez aconteça de uma forma muito mais legal, tá? Você tá do lado de pessoas que são referência para você, muda muito, assim. Ou de pessoas que podem não ser referência para você ainda, mas estão na mesma luta que você. O empreendedorismo, ele virou um hit nos últimos anos, talvez, aqui no Brasil, mas se a gente for pensar nas famílias, nas bases familiares, toda vez que você fala, tô pensando em empreender, sempre vai ter alguém da família para jogar areia no que você tá pensando, ou sempre vai ter algum... Faz um concurso. Exatamente. Faz um concurso é muito bom. Exatamente. Será que vai dar certo sempre? Não é porque essa pessoa não gosta de você, que essa pessoa tá querendo te proteger, porque empreendedorismo é sinônimo de risco. Então, assim, para você silenciar esses ruídos que vêm de fora, às vezes da família, de pessoas que você adora, até dos amigos, você precisa estar do lado de pessoas que estejam nessa mesma sintonia. E, de novo, são as comunidades, são os grupos que vão ajudar você. A outra coisa, o processo de se conhecer e liderar, ele é muito em paralelo, né? Então, assim, se você estiver querendo agradar todo mundo, você nunca vai entender quem você é. Esse é um ponto que, para mim, é super determinante, assim. Eu comecei o meu primeiro negócio, eu montei em 2001, e isso, para mim, foi determinante, assim. Ter... Para a mulher é muito mais desafiador, né? Assim, tem um viagem de gênero Muito aí. mais. Mas talvez tido a coragem de, em determinados momentos, não agradar mesmo. E eu sigo
assim... Andando. Eu sigo andando, exatamente, gente, assim. Ó, não gostou, é mais sobre você do que sobre mim, entendeu? Não é pessoal, é isso. Então, acho que essa é a minha contribuição que eu deixaria. E aonde encontrei Ludmilla? No LinkedIn. Vamos para o LinkedIn. Gente, eu bati 10 mil pessoas no LinkedIn. E olha que marca incrível pra pessoa que vai dar o quê? Um curso de LinkedIn. Exatamente. Dia 27, eu acho que esse episódio vai sair no dia anterior, se eu não me engano. Então é isso, quem vê... Mas provavelmente já vai estar com as vagas esgotadas, então... Tá quase acabando já, né? É gente, isso. Mas aí você vai conseguir ver online, porque vai estar no YouTube. Ou em 2025, quem sabe? Não, mas vai estar no YouTube. Vai estar no YouTube? Esse vai estar no YouTube. Tá bom. Então você consegue ver nesse mesmo canal! Nesse mesmo canal! Improviso rolando do empreendedor! Nesse mesmo canal vai ter o vídeo de LinkedIn do curso não, do Meetup de Ludmilla Rossi sobre LinkedIn. Quem sabe a gente faz um curso no ano que vem, hein? Sim. Pra monetizar, pra já... Ó, a oportunidade ainda não. Eu pulando em cima do... a oportunidade passou aqui, ó. Acontecendo aqui, tá? Gente, o Gusta riu nesse episódio, ele riu bastante. Aí, tá bom, porque é a temperatura, né? Quando alguém da geração Z se diverte. Senão a gente não tá agradando a audiência. A carinha dele. Olha a carinha dele, que merda. Vamos cear. Vamos. Bom, gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu adorei o papo. Tô muito feliz, gente. Eu também, eu gostei muito muito esse papo, foi muito legal. Muito feliz. Muito bom. E muito obrigado, Babo, por trazer essas croquetas e por acreditar nesse projeto e por realmente apoiar aqui a gente. Muito obrigado, Transbrasa, por ser nosso primeiro mantenedor e estar fazendo tudo isso acontecer. Muito obrigado, Mita, por também estar entrando agora como mantenedora. Nossa. Muito obrigado a todos, porque senão, sem tudo isso, esses projetos não teriam acontecido. Então, muito obrigado. E manda esse episódio pra alguém que tá começando a empreender ou que tá no meio da jornada, né? Isso. Vamos espalhar essa palavra aí. Não se sentir sozinho e realmente ver isso acontecer. É isso aí. Tchau, gente. Toda quarta-feira, 7h30 da noite. Tchau, gente. No Instagram Buguei já, cansei, gente. Acabou. Tchau.